nosso amado e querido pastor Welton. Aleluia. Nessa noite ele vai deixar uma mensagem de Deus para nós aqui. E eu gostaria de chamar o Marco para estar orando pela vida. Aleluia. Do pastor. Que benção, hein? O irmão orando. Eita glória, é assim que Deus faz. Em terras estranhas. Ô glória. Boa noite, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. A honra e toda a glória seja dada ao Senhor nessa noite, que vamos estar apresentando a vida do pastor Welton diante do Senhor. Que o Senhor possa usar ele com graça nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você que pode, me ajuda, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Deus, nessa noite, papai, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, meu Deus. Está aqui, meu Deus, o teu filho disponível, meu Deus, para pregar a tua palavra, meu Deus, para anunciar as boas novas do Senhor, meu Deus. Usa ele com graça, meu Deus, com sabedoria. Toma, meu Deus, em nome de Jesus, a vida dele, a família, o ministério. Continua abençoando, usando com graça, com ousadia, papai. Fica à vontade nessa noite, meu Deus. Manifesta a tua graça, manifesta a tua presença, meu Deus, o teu agir nessa casa. Que corações possam ser sonhados. E vidas, meu Deus, possam ser, meu Deus, transformadas, possam ser libertas nessa noite, papai. E que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. E já eu agradeço por mais essa oportunidade, por estar nessa casa, pastor. Sou muito grato a Deus pela sua vida, pela sua família. Amém. E por essa oportunidade de estar aqui falando do amor de Deus. Louva a Deus pela vida da minha esposa que estava ali, cantou um louvor, que abençoado. Pela vida do meu filho ali, que está ali, para a glória do Senhor Jesus. O Diácono Marcos, meu irmão, pastor Eduardo. Glória a Deus. O levita aqui, Valnei, bênção de Deus. E por toda a igreja, eu creio que Deus preparou esse momento. Creio que Deus preparou essa noite. Você não saiu da sua casa em vão, Deus te trouxe aqui porque Deus quer falar algo ao seu coração e o meu coração nessa noite. E pedindo a Deus uma palavra, Deus trouxe algo no meu coração. Deus trouxe algo, trouxe uma palavra. Você que tem a palavra de Deus e você que pode ficar de pé. 2 Reis 19:14. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Misericórdia, peraí. Nove 14. 19:14, 2 Reis. Aleluia. Glória a Deus. Antes do 14, vamos ler o 10 para nós entender aqui. Assim farei a Ezequias, rei de Judá. Não te engane, o teu Deus em quem confia, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Pode assentar, vamos ler o outro aqui. Pode assentar, aplaudindo o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, glória a Deus, aleluia. Assim farei a Ezequias, rei de Judá. Não te engane, o teu Deus em quem confia, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Versículo 14. Ezequias, pois tendo recebido a carta das mãos do mensageiro e tendo lido, subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor. Ezequias orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que está assentado sobre os querubim, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina os teus ouvidos e ouve, abre, ó Senhor, o
Quando eu comecei a entender, ler essa palavra aqui, Deus começou a falar algo no meu coração. Porque quando você volta aqui no contexto bíblico, o versículo 14, capítulo 14, versículo 7, assim o Senhor era com ele, para onde quer que saía, prosperava. Rebelou-se contra o rei da Síria e recusou a servir. O versículo 5 do capítulo 18, confiou no Senhor Deus de Israel de todo modo, que depois dele não houve o seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. A Bíblia está falando de Ezequias, rei. Esse homem agora está debaixo de um jugo ali. O rei da Síria está afrontando o povo de Israel, e esse homem, pastor, recusa a servir esse rei. Esse homem, ele vai tirar ali aqueles deuses dali, ele continua adorando a Deus. Parece até nos dias de hoje pessoas que não retrocedem, pessoas que não negociam o altar, pessoas que não abrem mão da verdade, e muitas das vezes é afrontar. Mas a Bíblia diz que agora vai levantar o rei ali, vai mandar uma carta. O rei da Síria está destruindo todas as nações ali ao redor, nações poderosas. E ele vai enviar uma carta a Ezequias. Quando essa carta chega a Ezequias, nós lemos aqui, ele vai pegar essa carta, ele vai entrar na casa do Senhor, vai apresentar essa carta a Deus. E aqui eu já te pergunto, o que você tem feito que as cartas de ameaça que têm chegado sobre a sua vida? Meu Deus. Será que você tem pegado essas cartas de ameaça, essas cartas de afronta, e tem entrado para dentro de uma caverna, tem abrido mão do seu chamado, abrindo mão daquilo que Deus te confiou? Porque a Bíblia diz que esse homem agora ele se rebelou contra o rei da Síria, porque ele entendeu que tinha um Deus maior. Ele entendeu que tinha um Deus tão poderoso que podia ali proteger ele no meio da luta. E a Bíblia diz que Senaqueribe manda afrontar ali, ele vai blasfemar contra Deus e vai falar: não te engane com esse Deus. Você está achando que esse Deus vai poder proteger? Eu já destruí várias nações mais poderosas. Você está achando que esse Deus vai te proteger agora? Então às vezes somos eu e você assim. O inimigo começa a afrontar do jeito, ele começa a levantar do jeito dentro da nossa vida, levantando contra várias áreas das nossas vidas, e com muitas das vezes tem aquele ponto de interrogação: será que agora Deus vai me defender? Será que agora Deus vai me levantar o meu favor? Será que Deus vai batalhar por mim agora? O interessante é que esse povo de Israel, ele tinha visto Deus destruir o Egito ali, arrancar eles ali, transformar a história deles, e agora, por causa de uma ameaça, eles começam a ceder. Mas o rei Ezequias não, ele se posiciona, ele pega aquela carta de ameaça, ele entra para dentro do templo e apresenta a Deus. Aqui eu já vejo a palavra de Deus: entra para dentro do teu quarto, entra para o seu secreto, põe ali no seu joelho e começa a clamar a Deus, porque você está clamando no secreto e ele vai te responder em público. Aleluia, glória a Deus. Aqui Deus está nos ensinando. Talvez ali o rei poderia falar: não, vou levantar algumas pessoas aqui, vou levantar e vou lutar contra eles. Mas Deus diz na palavra de Deus que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra as hostes celestiais. Então, se é espiritual, tem um Deus que é muito maior. Glória a Deus. A Bíblia diz então que agora ele entra para dentro do templo, ele vai clamar a Deus ali, e ele vai chamar os mensageiros, ele vai mandar chamar o profeta. Vai diante de Isaías, apresenta ele lá, fala para ele clamar a Deus ali, porque tem alguém que está afrontando o Deus vivo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Tem alguém que está afrontando, não é você, é o seu Deus. Meu Deus. Certa feita Davi vai se apresentar no meio da guerra,
está vendo o gigante ali afrontando o povo. E agora Davi, o pequenininho, ele se apresenta e fala: não, ele não está apresentando diante de mim, diante do povo. Ele está afrontando o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E todos conhecem a história. Aquele gigante cai por terra, porque não há outro senão o nosso Deus. Não há outro senão o Senhor Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz então que agora Senaqueribe vai ameaçar. E ele vai falar: esse Deus não é para, esse Deus não vai conseguir te proteger. Mas aquele homem pegou uma carta de ameaça, talvez um decreto de morte, talvez um ponto final. Mas aos olhos de Deus não. Os olhos de Deus estavam falando assim: não, é só um momento para que o meu nome seja glorificado. Deus está dizendo para alguém aqui: essa situação a qual você se enfrenta é só um momento para que Deus seja glorificado através da sua vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Creio. Em 2 Reis 19:14, o rei Ezequias recebe a carta, como eu disse aqui, e em vez de entrar em pânico ou negociar com o inimigo, ele vira e vai ao templo estender a carta diante de Deus. Entende a soberania divina de Deus para pedir livramento a Deus. Deus está falando para alguém aqui: para de desesperar, para de apavorar com essa notícia, para de apavorar com essa carta de ameaça. Meu Deus. Entende que é um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que fez todas as coisas, um Deus que os pés dele descansam sobre a terra, Glória, aleluia. e um Deus que roga por mim e por você, um Deus que os olhos dele estão atentos à minha luta e a sua luta nessa noite. E aqui nós aprendemos 3 lições espirituais. A primeira: apresenta o problema a Deus. Ao estender a carta, Ezequias simboliza colocar o problema, a ansiedade, a afronta diretamente aos pés de Deus. Deus está querendo que você apresente diante dele. Aleluia. Deus está querendo que você descansa nele, para que você entenda que você tem um Deus sobre a sua vida. Você tem um Deus que peleja por você. Você tem um Deus que lhe justifica nessa noite. Oh, glória. Aleluia. Então para de entrar em pânico, para de entrar em desespero e começa a confiar em Deus. Porque a Bíblia diz que uns confiam em carro, uns confiam em cavalo, mas eu e você confiamos no Deus Todo-Poderoso. Eu aprendo que esse Deus é poderoso. E quantas batalhas ele ganhou de Gênesis Apocalipse, a minha, a sua, ele não vai perder nessa noite. Aleluia. Mas ele precisa que eu e você apresente diante dele o problema. Porque talvez eu tenha um problema, mas eu não abro a boca para Deus. Eu não falo para Deus. Eu falo para todo mundo, mas não falo para Ele. Meu Deus. E nessa noite ele está falando: apresenta para mim, meu filho. Apresenta para mim que eu vou levantar o seu favor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. A segunda lição: foco na soberania divina, na sua oração. 2 Reis 19, do 15 ao 19, Ezequias foca na grandeza de Deus, lembrando-se que ele é criador e governa acima de todos os reinos da terra. Ezequias está entendendo: peraí, esse rei pode estar até vencendo algumas batalhas físicas, mas tem um rei que vence as batalhas físicas e as batalhas celestiais também. Glória, aleluia. Deus está mandando dizer para alguém: não se preocupe, apresenta diante de Deus essa noite. Glória, Porque glória. talvez se eu e você tentar lutar, essa luta nós perdemos. É verdade. Mas se nós colocarmos o grandão da Galileia na frente, o general de guerra, o rei dos reis, o senhor dos senhores, a vitória já é nossa, em nome do Senhor Jesus. Glória, aleluia. Terceira lição:
O pedido final do rei não é apenas por autopreservação dele, mas para que todos os reinos da terra saibam que Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Aleluia, Deus. Ele estava pedindo somente para Deus livrar ele, não. Ele estava pedindo para Deus mostrar para aquelas nações que só o Senhor é Deus. Aleluia. Que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas Deus está te mostrando que é isso que você está passando, que essa peleja, que essa dificuldade não se compara ao poder de Deus. Meu Deus, tu és maravilhoso, eu te amo, Deus. Eu creio e aprendi na palavra de Deus que o nosso Deus não há nada impossível, pastor. Não há nada impossível aos olhos de Deus. Aquilo que é impossível para mim, para você, para Deus se torna fácil. Aquilo que é impossível aos nossos olhos, aos olhos de Deus, é coisa pequena. O profeta Isaías traz a resposta de Deus, garantindo que Jerusalém seria protegida, e o resultado foi a derrota do rei da Síria. Se Deus te deu uma palavra, meu irmão, aquieta o seu coração, aquieta a sua alma, porque os seus olhos vão contemplar, o seu inimigo vai entender que tem Deus na sua vida. Aleluia. E quando o profeta dá uma resposta ali, ele mostra ali, Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus está dizendo para alguém que hoje Ele está ouvindo a sua oração. Quando você está entrando para dentro do quarto, quando as lágrimas estão descendo, quando o coração está quebrantado, a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito diante dEle. Aleluia, Deus. A passagem é um modelo de como lidar com as crises, com o medo, com o ataque do inimigo, através da fé, o poder da oração e a dependência de Deus diante das ameaças. Essa passagem está nos ensinando como lidar com o medo, como lidar com as crises de ansiedade, como lidar com as afrontas. Nós vivemos num dia nos mundo de hoje que aonde a gente passa, até no trânsito, dentro da sua casa, na vizinhança, todo mundo ali, às vezes o inimigo quer tocar em alguém para te afrontar, para tirar sua paz. Mas quando você tem a presença, quando você tem a graça de Deus, você sabe ali que Deus vai se justificar, você sabe que Deus vai levantar o seu favor. Então não precisa se levantar, discutir, bater boca, não. É simplesmente entregar na mão de Deus. A reação, ele não revidou com suas próprias forças humanas e nem desesperou. Ação, ele pegou a carta e levou para a presença do Senhor no templo, estendendo a carta no altar. Ele é um Deus de promessa e ouve a oração através do profeta Isaías. Através da oração ali, Isaías apresentando, Deus ouviu e trouxe resposta. Quando você saiu da sua casa, quando você colocou no seu coração de entrar nesse templo, de apresentar, de adorar a Deus, Deus ouviu a sua oração. Aleluia. E Deus me autoriza a dizer para você que Ele tem ouvido o seu gemido, Ele tem ouvido o seu clamor, e Ele está pronto a te responder essa noite. Aleluia. Ele está pronto a se levantar em seu favor essa noite. Aleluia. A intervenção, o Senhor garante que o inimigo não entraria na cidade e o derrota milagrosamente. Deus garantiu, Deus deu uma palavra. E esse Deus é tão maravilhoso que Ele não é homem nem filho do homem para que nem todos se arrependam. Talvez tenha alguém aqui pensando assim: não, mas Deus me deu uma promessa, Deus me deu uma palavra ali e até hoje não se cumpriu. Se prepara para se cumprir, se prepara, se prepara para começar a vivenciar grandes coisas de Deus na sua vida. Aleluia. Porque a palavra dele não volta para trás, porque a palavra
O inimigo se levantou 5 reinos contra Josué. E aquela batalha começou a se estender. Josué clamou a Deus. E Deus parou o céu ali. A Bíblia diz que o sol parou. O dia foi mais longo através de uma oração de um homem. Aleluia, verdade. O que Deus não pode fazer através da sua oração? Meu Deus. A Bíblia diz que através da oração de Moisés o mar se abriu. Aleluia. A Bíblia diz que através da oração de Elias o fogo desceu e consumiu o holocausto. Oh, glória. Deus está dizendo para alguém aqui: começa a posicionar, começa a apresentar diante dele a sua carta de ameaça. Aleluia. Começa a apresentar o problema diante de Deus. Porque talvez se apresentar para mim, talvez não resolve. Mas talvez se você colocar o seu joelho, a ponta do pó, e começar a clamar o Deus da sua vida, o Deus Todo-Poderoso, a resposta vem. Pega aí, pastor Zé Carlos. Aleluia. Glória a Deus. Pegando aí. Aleluia. Assim como Ezequias enfrentou o exército da Síria, enfrentando cartas de ameaça, na atitude na atualidade, as doenças, os problemas financeiros, perseguições. Muitas das vezes esses problemas aqui, doenças, problemas financeiros, ameaça, e isso começa a afligir a nossa fé. Isso começa a esfriar o nosso coração. Começamos a colocar em dúvida ali se Deus pode mudar, se Deus pode fazer nos avançar. Mas Deus está mostrando aqui que tudo isso aqui não é nada para Ele. Ele mostra para nós que Ele é o mestre dos mestres, que Ele é o rei dos reis, que Ele é o Senhor dos senhores. Aleluia. Então não há nada que Deus não possa fazer. Mas Ele está mostrando para nós através dessa palavra. O rei Ezequias aqui, ele tinha todos os motivos para parar. Ele tinha todos os motivos para se render a Senaqueribe. Mas quando ele olha para o autor e consumador da fé dele, quando ele olha para Deus, ele entende: não, peraí, eu não posso, mas o meu Deus pode. Aleluia. Deus está mandando dizer para alguém que você não pode resolver a situação, mas o seu Deus pode. Aleluia. Deus, eu creio, Pai. O Deus que te criou, o Deus que te gerou, o Deus que deu um propósito na sua vida, Ele pode mudar essa história. Aleluia. Não toma decisão precipitada, movida pelo medo ou pela ansiedade. Expor o nosso problema a Deus, entregando o peso da situação em oração. Começa a orar, começa a entregar a Ele. Talvez está pesado, talvez estaria apertando demais, mas foi nos pés da cruz. Porque a Bíblia diz que sobre a cruz Ele levou a nossa enfermidade, a nossa iniquidade e nos tornou livre. Aleluia. Se eu e você estamos aqui, nós somos livres, porque um dia lá atrás Ele pagou um preço, um dia lá atrás Ele pegou todo esse fardo pesado e colocou sobre Ele. Ele nos tornou livre nessa noite. E Ele colocou uma autoridade na minha vida e na sua vida. Aleluia. Confia no livramento divino, sabendo que Deus é soberano e cuida dos seus. Busque orientação espiritual. Quando Ele enviou ali o mensageiro a Isaías, ele estava buscando a direção divina. Então, quando você procura um homem de Deus, uma mulher de Deus, que realmente tem vida com Deus, vida no altar, você está buscando com Deus, você está buscando diretamente com o céu, e o céu responde. O céu responde o seu clamor. Momento de dificuldade, é fundamental buscar conselho na palavra de Deus. Quando tudo parece que vai dar errado, quando tudo parece que não tem mais jeito, comece a buscar no Senhor. Hebreus 4,16. Chegamos nós, pois, a confiar ao trono da graça, para que recebamos misericórdia
misericórdia e achamos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Meu Deus. Chegamos diante do trono, confiamos nele, para que não venhamos achar misericórdia, para que a graça dele venha sobre nós. A Bíblia diz então que no versículo 33, pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu farei, eu defenderei essa cidade para livrar, por amor, e por amor do meu servo Davi. A Bíblia diz que por um caminho que eles veem, eles têm que voltar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor feriu mais de 185 mil assírios. Não precisou de Ezequias ir lá bater boca, arrancar a espada, não. O próprio Senhor Jesus enviou o anjo. Glória a Deus. 185 mil soldados caíram através do poder da oração. Você acha que a sua oração não pode derrubar isso que tem te oprimido? Você acha que a sua oração não pode abrir essa porta que você precisa? Você acha que a sua oração não pode mudar o quadro da sua vida nacional? Aleluia, Deus. Aleluia. Por esse caminho que eles têm que voltar, pastor. E 185 mil caíram naquela noite. A Bíblia diz que agora eles fugiram ali. E no versículo 36, então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e voltou, habitou em Nínive, enquanto estava adorando na casa de Nirose, seu Deus, Adramaleque e Zereque, seu filho, o mataram à espada e fugiu para a terra de Arará. Os próprios filhos dele se levantou contra ele. Os próprios filhos dele se levantou com a espada e ceifou a vida dele. Então Deus está dizendo para alguém aqui: não precisa você ali se levantar, sair da cruz, não. Entrega diante de Deus, que tem um Deus que roga por você. Aleluia. Tem um Deus que te defende nessa noite. Olha o momento que Ezequias passou ali. Ele olhava para aquelas nações, talvez o mensageiro chegava ali e falava para ele: não, mas o reino caiu, mas uma cidade caiu. Alguém deve estar dizendo: mas uma porta fechou, mas uma porta fechou do lado de lá. Mas Deus está dizendo: permanece na oração, permanece no clamor, permanece na posição, permanece na sinceridade, porque a resposta vai descer. Eles devem que voltar pelo mesmo caminho. Talvez alguém que arquitetou algo contra a sua vida, talvez alguém que se levantou contra a sua vida, vai ter que voltar pelo mesmo caminho que eles levantaram. Porque a palavra de Deus é: apresenta a carta diante de mim, apresenta a afronta no meu templo, apresenta a afronta no meu altar. Porque eu aprendo quando nós apresentamos diante de Deus, quando Deus vê um coração entregue, quando Deus vê um coração sincero, quando Deus vê um coração puro, o céu se move. Aleluia. O céu se movimenta ao seu respeito. Aleluia. E a Bíblia diz que eles não entraram em Jerusalém. Eles não entraram, não destruíram Jerusalém. Através do clamor, através de um homem que se posicionou, através de um homem que entendeu que Deus é poderoso para
enfrentaram e eu derrotei. Agora ali Ezequias nem me enfrentou e eu estou caindo por terra. Porque a luta não é nossa, a luta não é contra sangue nem carne. Se é espiritual, tem um Deus que se levanta. Se é espiritual, tem um Deus que peleja por nós. Se é espiritual, tem um Deus que vai vencer por nós essa noite. Aleluia! Oh, glória! Que passagem maravilhosa. Deus é tremendo, meu Deus. Aleluia! Agora o profeta ali traz uma resposta. E agora Deus está querendo dizer para alguém aqui, talvez algum profeta te entregou. E muitas das vezes tem pessoas que questionam a Bíblia e diz, pastor, não julga o profeta, julga a profecia. Aleluia! Porque a palavra é do profeta, é de Deus. Se é de Deus, tem que cumprir. Queira o homem ou não, se Deus falou, tem que cumprir. Mas muitas das vezes eu não vou procurar. Não, eu não vou falar desse profeta, porque o homem já falou tantas coisas e não se cumpriu. Porque talvez foi o homem. Porque quando foi Deus, tem que se cumprir. Se foi Deus, tem que se cumprir. A Bíblia diz então que agora aquele reino cai, Senaqueribe morre. Eu imagino agora aquela nação entendendo, peraí, existe um Deus poderoso ainda, existe um Deus que ainda opera, existe um Deus que ainda cura, existe um Deus que ainda ressuscita, existe um Deus que ainda muda história. Deus está dizendo aqui, Ele é o mesmo Deus que operou lá, é o mesmo Deus que está operando aqui nessa noite, é o mesmo Deus que deu livramento lá, é o mesmo Deus que dá livramento aqui nessa noite, é o mesmo Deus que opera aqui nessa noite. Porque muitas das vezes nós colocamos ali, vemos essa história, não, mas essa história de Ezequias não é a minha. Deus está falando, Ezequias passou, mas a minha palavra não passa. Israel passou, a minha palavra não passa. Moisés passou, mas a minha palavra não passa. Porque nós temos que tirar essa mentalidade. Porque muitas das vezes nós lemos aqui e achamos que é só uma história que passou. Esses homens podem até passar, esses homens você pode até encontrar, talvez aonde que alguém foi sepultado, mas o nosso Deus não. É verdade. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele se levantou, ao terceiro dia ele tomou a chave da morte. Se ele venceu a morte, meu irmão, que ele não pode vencer. Eu te convido a te colocar de pé nessa noite. Essa passagem é tão forte que o capítulo 20, Deus vai mandar o profeta falar para Ezequias pôr a casa dele em ordem, que ia recolher ele. Esse homem tinha tanto fé, tanta convicção na oração, que esse homem vira para a parede, começa a clamar a Deus, fala, Deus, lembra de mim, quando eu fiz, lembra de mim, Deus, quando eu posicionei. E a Bíblia diz que o profeta voltou no meio do templo, no meio do pátio, olhou para ele e falou, através da sua oração, Deus está acrescentando mais 15 anos de vida. Aleluia! Olha o poder da oração, meu irmão. Olha o poder da oração. Deus já tinha decretou, põe a casa em ordem, eu vou recolher, mas através da oração foi acrescentado 15 anos de vida daquele homem. Feche os seus olhos, meu irmão. Feche os seus olhos. Eu não sei qual a carga de ameaça que você encontrou em suas mãos. Eu não sei qual a carga de ameaça que você entrou aqui hoje. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando. Mas através dessa palavra, Deus está mandando você fechar os seus olhos e apresentar no mundo espiritual agora. Começa a clamar a Deus aí, meu irmão. Não espere eu orar por você. Não espere por amor por você. A presença de Deus está aqui. Qualquer 2 ou 3 no nome dele, ele está presente. Eu já sinto a presença de Deus aqui. Eu já sinto a graça de Deus. Só você e Deus sabe o que você precisa. Só você e Deus sabe qual é a afronta, qual é a ameaça que tem que ser levantada.
sangue de Deus em nome do Senhor Jesus. Oh Pai Todo-Poderoso, Pai, a tua presença é maravilhosa, a tua presença está aqui, meu Deus. Pai, tem pessoas aqui, Pai, que talvez entrou aqui com um decreto, Pai, que talvez entrou aqui com uma carta de ameaça. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós temos apresentar diante do Senhor, porque, Pai, nós temos clamado a Ti, porque sabemos, meu Pai, aquilo que eu não posso, o Senhor pode, aquilo que eu não posso fazer, e o que eu não me pode, Pai, o Senhor, Pai, vai além da medicina, Pai, o Senhor me importa onde não tem parede, Pai, o Senhor transforma história, meu Deus, Pai, o Senhor muda a situação, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, começa a tocar, meu Deus, começa a tocar em pessoas aqui hoje, começa a mudar, Pai, histórias, começa a visitar lares aqui, meu Deus. Pai, o Senhor conhece o clamor, Pai, o Senhor conhece as orações, Pai, o Senhor conhece as lágrimas, meu Deus. Pai, essas orações chegou ao teu céu, Pai, esse clamor chegou, meu Pai, até os teus ouvidos. Glória a Deus. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, desça, meu Pai, uma resposta do céu. Pai, desça do teu trono, meu Pai, uma
O sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas vêm, tua porta vem bater na intenção